Pessoal, então dando seguimento à aula 6 sobre ensaio invasivo do transformador, nós vamos agora anotar as medidas de um ensaio real feito na bancada do laboratório, certo? Então, nós aplicamos, como a gente já viu na aula anterior, tensão nominal. Na baixa tensão do transformador, medimos tensão, corrente e potência, né? E calculamos os parâmetros, certo? O valor principal, então, nesse caso, nosso transformador, já viu a ligação, o transformador 110 para 220 volts. O ensaio é feito na baixa tensão, então a gente aplicou 110 volts, né? Claro que a tensão nominal do transformador, certo? O nosso transformador. Como a gente viu nas ligações, nos terminais 3 e 5 do nosso transformador. A alta tensão fica em aberto, aplica-se tensão nominal, mede-se tensão, corrente e potência ativa. A medida que foi obtida nesse caso, com os instrumentos, foi a corrente de estação, a corrente medida, no amperímetro deu 0,71 amperes e a potência 40 watts. Certo? Esse ponto aqui é o ponto principal onde nós calculamos os parâmetros, certo? Do transformador. Então, nós vamos calcular aqui os parâmetros primeiro usando as fórmulas que a gente já passou na videoaula anterior, na videoaula 6, Vocês têm aqui RP em baixa tensão, Então, RP em baixa tensão V1 nominal ao quadrado sobre P0, que é a potência medida com os watímetros, certo? Então aqui nós vamos ter 110 ao quadrado dividido por 40. Então o RP, resistor de perdas, no lado de baixa tensão, vai ser igual . 110 volts ao quadrado dividido por 40, igual 302,5 ohms. Então, 302,5 ohms, certo? Com o valor do RP, nós podemos calcular facilmente o IP, É só pegar a tensão em cima do ramo paralelo e dividir pelo RP, Então, 110 dividido por 302,5. Então, indo lá para a calculadora novamente, 110 volts dividido por 302,5. A corrente IP deu 0,3636, Uma dízima. Certo? Com a corrente IP, nós podemos calcular a corrente M. Lembrando, a gente já mostrou como que se obtém os parâmetros, na aula anterior, mas o IP e o IM são ortogonais, estão a 90 graus. Então, para calcular o IM, eu tenho que pegar a corrente 0 e diminuir da corrente IP ao quadrado, Claro, porque uma delas passa pelo resistor RP, e a outra pela reatância de magnetização da máquina, XM. Então essas duas correntes aqui estão a 90 graus, como mostra o diagrama fasorial, Então se eu tenho o módulo medido com amperímetro,
e eu tenho IP, eu posso calcular o IM pegando a hipotenusa ao quadrado menos um dos catetos ao quadrado e tirando a raiz quadrada. Óbvio, né? Tranquilo. Então aqui a gente tem a corrente medida 0,71 ao quadrado menos o IP 0,3636 ao quadrado. E M igual, novamente na nossa calculadora, nós temos a raiz quadrada de 0,71 ao quadrado menos 0,36363636. Bom, a resposta ali, né? A resposta que era 0,36, que era o meu IP, já estava aqui na calculadora, ao quadrado. Então, o IM deu 0,6098. Né? Daria para arredondar aqui, mas não custa nada a gente usar mais algarismos significativos. Né? Agora, com o IM, nós temos o XM em baixa tensão. Né? XM em baixa tensão. Então, a gente vai pegar a tensão V1 nominal e dividir pela corrente M. Então, eu vou ter 110 volts dividido por 0,6098. Então, XM em baixa tensão igual, calculadora novamente, vamos lá então, 110 volts dividido pela resposta que já está aí na calculadora, 0,6098, né? Corrente, certo? Igual a 180,38. Certo? Bom, agora nós devemos achar os parâmetros RP, que a gente encontrou aqui, ó, RP e XM, a gente encontrou do lado de baixa tensão. Né? O ramo de magnetização, ele está sempre no primário, não interessa se é alta ou baixa tensão, sempre do lado da fonte, né? E não do lado da carga. Só que eventualmente um transformador pode usar o primário, a alta tensão ou a baixa tensão. Se esse transformador aqui eu quiser alimentar ele o lado 220, né, como primário, na verdade o que eu vou fazer, a gente viu na aula sobre a relação de tensão, né, esse transformador inclusive ele é construído para isso, ele tem um pouco mais de espiras do que precisaria, vamos dizer assim, no lado de baixa tensão, para compensar as quedas, né. Então é provável que se eu for usar o circuito equivalente desse transformador, o ramo de magnetização não vai estar aqui, né. Eu fiz do lado de baixa tensão pelos motivos que a gente já explicou na videoaula anterior, né? Questão da escala do instrumento, de segurança, né? Então o procedimento padrão é fazer um ensaio vazio do transformador do lado de baixa tensão, certo? Então, se eu usar o lado de baixa tensão, beleza, eu tenho os parâmetros RP e XM, né, calculados do lado de baixa tensão. Mas se eu quiser alimentar o transformador pelo lado de alta, eu posso. E o ramo de magnetização, então, vai ter que ser referido ao lado de alta tensão. Né? Nesse caso, em vez de usar o conceito de primário e secundário, a gente faz como aqui na videoaula anterior, né? Eu uso a relação de transformação sempre maior que 1, tá? Né? Ali a gente estava usando
na videoaula anterior, usei um VAT sobre VBT, só como nós fizemos ensaio de relação de tensão, né? Isso aqui dá aproximadamente o A, mas na verdade se eu quiser fazer o A certinho, teria que ser o número de espiras da alta tensão sobre o número de espiras da baixa tensão. A relação de transformação a gente achou certinho no ensaio de relação de tensão e deu 1,93. Lembra? 1,93. Porque o lado de baixa tensão tem um pouco mais de espiras, o lado 110 do que precisaria para compensar as quedas, né? Claro, se eu usasse 2 aqui vai dar um errinho, né? Como eu fiz um ensaio de relação de transformação, eu sei certinho a relação de transformação, em vez de usar 2, que é 220 por 110, eu vou usar o valor correto, né? Que é o N do lado de alta tensão sobre o N de baixa tensão. E, finalmente, eu acho o RP AT, né? Que é o RP BT. Lembro que na alta tensão os parâmetros são sempre maiores, então pego o da baixa e multiplica por A ao quadrado, né? Então, quando a gente usa a noção de alta e baixa tensão, quando eu refiro para alta tensão, eu multiplico por A ao quadrado. Quando eu refiro para baixa, eu divido por A ao quadrado. Se eu uso o conceito de primário e secundário, quando eu refiro para o primário, eu multiplico por A ao quadrado, N1 sobre N2. Quando eu refiro para o secundário, eu divido por A ao quadrado, como a gente já viu, né? Ou seja, onde está a fonte e onde está a carga. Mas quando eu uso o conceito de alta e baixa tensão, né, eu multiplico por A ao quadrado sempre que eu vou da baixa para a alta. Os parâmetros têm valores maiores na alta tensão. No caso de tensões e correntes, não é elevado ao quadrado, né? A gente já viu isso, né, nas aulas teóricas anteriores. Então aqui eu vou ter 302,5 vezes 1,93 ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá isso na calculadora, pessoal. Trezentos e dois ponto cinco vezes 1,93 ao quadrado. Igual. Bom, nós temos ali o valor, né? 1.126,78. Então, RP mil cento e 26,78 ohms. Bom, o XM é a mesma coisa, né? O XMAT é o XM BT vezes A ao quadrado. Então, 180,38 vezes 1,93 ao quadrado. A gente vai ter então, vamos limpar aqui. 180,38 vezes 1,93 ao quadrado, né? 180,38 vezes 1,93 ao quadrado. 671,897, arredondando 90, né?
ohms. Então agora, se eu quiser usar o transformador, esse transformador do lado de alta tensão, do lado 220 como primário, os parâmetros que eu devo usar são esses aqui, né? RPI, XM no ramo de magnetização, né? Pelo RP passa a corrente de perdas, necessária por causa das perdas por esterese e correntes de Foucault no núcleo, e pela reatância de magnetização vai passar a corrente de magnetização necessária para fazer o fluxo do transformador. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, como a gente já havia conversado na aula sobre o circuito equivalente transformador, as perdas no ferro, que são as perdas por esterese e as perdas por correntes de Foucault, elas são proporcionais ao fluxo ao quadrado. E a gente já viu, desde lá do transformador ideal, que o fluxo e a tensão são proporcionais, né? E as perdas dependem aproximadamente do fluxo ao quadrado. As perdas por esterese e corrente de Foucault. Então, na verdade, o ensaio é feito nessa tensão que é a tensão nominal do lado de baixa tensão. Como vocês viram, é para essa tensão nominal que se calcula os parâmetros. Tá? No entanto, durante o ensaio, nós diminuímos a tensão do transformador justamente para haver, com essa diminuição da tensão, uma diminuição da indução magnética no núcleo do fluxo do núcleo. Porque o fluxo é proporcional à tensão aplicada, como a gente já viu, né? Com isso, a gente percebe a variação das perdas, né? Para comprovar que realmente essas perdas tendem a ter um comportamento quadrático com a tensão. Normalmente o transformador é alimentado com a tensão nominal mesmo, né? E a corrente vai variar com a carga. Mas essa experiência a gente faz para perceber essas perdas, né? Que são medidas nesse ensaio vazio, já que o transformador está sem carga, não tem corrente no secundário e a corrente no primário é muito baixa, né? Só para vocês terem ideia que esse transformador de 110 volts, ele é de 1 kVA e a corrente nominal dele é mais ou menos 9 amperes aqui. São 9 amperes no lado 110 volts. E deu uma corrente de 0,71, uma corrente baixa, né? E no secundário não tem corrente nenhuma, está sem carga, né? Então o que é que o vatímetro lê? A gente já falou sobre isso, o vatímetro lê as perdas no ferro por esterese e correntes de Foucault. Então quando eu baixo a tensão, eu vou perceber o seguinte, vai baixar o fluxo e vai baixar as perdas que o vatímetro mede, ou seja, as perdas por esterese e corrente de Foucault, uma vez que não tem carga e não tem perdas no cobre praticamente, porque não há corrente no secundário e no primário a corrente é muito baixinha, né? Então os valores medidos para esse transformador, que a gente ensaiou, são os seguintes, a gente diminuiu depois aqui para 90 volts, depois para 70 volts, aí na medição acabou dando 71, a gente anotou o valor medido lá, 71, 50 volts e 30 volts. É claro que com 0 volts aqui a potência vai dar 0, né? Porque daí não tem tensão nenhuma na fonte, a potência não tem corrente, né? A gente mediu a corrente aqui também, a corrente foi diminuindo. Bom, a potência, que é o interesse maior, ela diminuiu aqui para 20, depois para 11, depois para 5 e depois para 2 watts, certo? Então, à medida que eu for diminuindo a tensão, as perdas foram diminuindo. Importante, pessoal, por isso que a primeira linha aqui eu fixei bem os parâmetros, ó. As medições V1 nominal e 0 e P0. Essas outras linhas aqui, não se deve calcular os parâmetros para essas outras linhas, né? Essas outras medidas foram simplesmente para a gente observar a relação quadrática que existe entre a potência em vazio, as perdas por esterese e corrente de Foucault, e a tensão aplicada na máquina, no transformador. Eu tracei a curva, coloquei no eixo X a tensão e coloquei no eixo Y a potência, certo?
e o resultado é esse aí, ó. Vocês notem que realmente existe uma relação quadrática, né, desses valores medidos aqui com a tensão. À medida que a tensão vai aumentando, né, o fluxo vai aumentando e as perdas aumentam quadraticamente com a tensão, certo? Na verdade, as perdas por histerese são mais ou menos proporcional ao fluxo elevado a 1,6 e as perdas por corrente de Foucault ao fluxo ao quadrado. Né? Na verdade, a indução, mas a indução é proporcional ao fluxo, a relação entre elas é só seção transversal do núcleo. Né? Isso dá uma relação quase quadrática. Né? Mas o ponto que se usa para fazer o cálculo dos parâmetros é só o nominal, 110 volts, que é esse ponto aqui, né? E 40 watts, o primeiro, né? Porque a gente usou para calcular os parâmetros. Certo, pessoal? Obrigado, então.